bem-vindo ao programa Já Está Voltando. Hoje eu tenho uma notícia sensacional para você. Eu não sei se você assistiu ao vídeo que eu postei no dia 19, quarta-feira de outubro, falando do Salmo 34. E nós temos que tomar posse deste salmo, do que está escrito nele, porque ele é verdadeiro. Eu digo a você, o Salmo 34 é verdadeiro. Você vai ouvir agora esse testemunho que eu tenho para dar para você. Eu vivi o Salmo 34. E eu vou ler aqui novamente o que diz o verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. No verso 15 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. No verso 17 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Escute agora o que eu vou contar para você ver que vale a pena servir a este Deus Todo-Poderoso, vale a pena a servir a Jesus Cristo de Nazaré. Muitos querem difamar o nome de Jesus, mas é no nome dele que expulsamos demônios. Nós falamos português, não é hebraico. É no nome de Jesus, é no sangue de Jesus. Escute isso aqui. Eu havia ministrado no dia 19 o Salmo 34. No dia 21 de outubro, uma sexta-feira, estava aqui em casa consertando um videoporteiro, um servo de Deus e o seu ajudante. Estávamos do lado de fora da casa, isso 5:06 da noite. Quando de repente um carro para, descem dois jovens armados com revólveres. Um já chega apontando para mim, dizendo que é um assalto. Irmãos na fé, amigos que estão aí do outro lado, nós temos que tomar posse da palavra. Eu fui no automático quando ele apontou a arma para mim e disse: isso é um assalto? No mesmo segundo, eu estendi a minha mão direita e bradei: o sangue de Jesus te repreenda. E começou ali uma luta espiritual. O outro mandou a gente entrar, nós entramos, mas Deus não permitiu eles darem 2 passos além do portão da minha casa no jardim. E eu fiquei, irmãos, não dá para descrever a ousadia que Deus me deu, o poder das palavras, da inflexão da voz, saía de dentro de mim: o sangue de Jesus te repreenda. Um deles, isso eles com a arma apontada para mim, um deles tentou fechar o portão, eu não deixei, porque eu sabia, se fechasse o portão a gente estaria à mercê deles. E o meu foco era que estava do lado direito com a arma em cima de mim. E ou a mãe daquele rapaz, eles tinham entre 18 e 20 anos, ou a mãe daquele rapaz ora muito por ele, ou ele é um afastado, um desviado do Senhor, porque o meu foco era ele. Eu não tomei conhecimento do que eu, que estava do meu lado esquerdo, estava fazendo, mas o meu negócio foi com esse do lado direito, e eu coloquei a mão no peito dele e bradava. Eu bradava, era uma voz de autoridade, irmãos: o sangue de Jesus te repreenda. Aí eu coloquei o dedo na cara dele e disse: Deus tem uma grande obra na tua vida. E eu repetindo diretamente: o sangue de Jesus te repreenda. Irmãos, não dá para descrever a cena humanamente falando, porque é impossível você enfrentar 2 ladrões armados com arma em cima de você. É impossível você enfrentar, mas Deus me deu assim Eu lembrei de Davi, porque Davi, quando foi enfrentar o Golias, ele disse: você vem para mim com escudo, espadas, etc e tal, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ali era a ousadia de Deus na vida de Davi. Eu parti para cima desses homens como um leão, mas não era eu, era o Espírito do Senhor que estava sobre mim, agindo na minha vida, que barrou toda e qualquer ação daqueles ladrões. Eles não conseguiram falar nada depois que entraram no jardim, não conseguiram dar 2 passos além do portão
e nem conseguiram fechar o portão, porque eu bradava: o sangue de Jesus te repreenda. E aos que dizem que o nome de Jesus não vale nada, enganam-se, porque no nome de Jesus há poder. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E o sangue de Jesus há poder. A cena durou 1 minuto e 17 segundos, que eu olhei a filmagem, e de repente o que estava do meu lado esquerdo saiu, e o do lado a cara deles, eles ficaram assim atônitos, ficaram perdidos. Eu notei, esse que eu estava em cima dele, eu notei que ele ficou perdido, totalmente perdido. Ele não sabia o que fazer. Eu não tomei conhecimento de arma, tomei conhecimento de nada. Apenas o Espírito do Senhor me deu ousadia e eu fui para cima dele. Irmãos, era como um leão. Eu fui para cima deles, distância de 50 centímetros, bradando. A voz saiu de dentro, bradando: o sangue de Jesus te repreenda. E eles saíram tão aturdidos que um deles ia ficando para trás, que o outro ia saindo sem levá-lo. Aí, quando eles saíram, eu fechei o portão, eu me ajoelhei e fui agradecer ao Senhor o livramento que Ele tinha dado. Agora, escute isso aqui. Isso aqui, para mim, é tremendo. Quando eu me ajoelhei para agradecer ao Senhor, o Senhor falou ao meu coração: você pregou a minha palavra e eu mostrei que é verdadeira. Você pregou a minha palavra e eu mostrei que é verdadeira. Irmãos, aí eu desabei em choro, porque vivi o Salmo 34. Esse é o testemunho que eu quero passar para vocês. E eu havia dito naquele vídeo lá do dia 19 que não deveríamos ter medo de nada. Então foi como uma prova de fogo para saber se eu realmente cria no que eu ministrei ou não. E agora mais do que nunca, irmãos, aí é que eu não tenho medo mesmo, porque não serei eu que agirei, mas o Senhor que está na minha vida. Agora, para isso acontecer, irmãos, é preciso a pessoa estar com a vida no altar do Senhor. Não pode estar brincando de ser servo de Deus, porque não existe isso. E de manhã, coincidentemente, de manhã eu tinha visto na internet, não vi na televisão, mas vi na internet, que um ladrão tentou assaltar 3 mulheres, elas começaram a clamar o nome de Jesus, e ele detonou 3 vezes o gatilho do revólver, e nenhuma das 3 vezes disparou. E o Datena falava que isso tinha sido um milagre. Então, tomemos posse da palavra, irmãos. As trevas têm que bater em retirada. Se nós somos servos de Deus, se nós estamos vivendo a palavra de Deus, se nós cremos que Jesus é o Senhor de nossas vidas, nós não podemos ter medo de nada. Eu jamais imaginei que iria passar por essa situação dentro da minha casa, praticamente, mas eu sabia, eu já tinha internalizado que no dia que fosse acontecer algo desta natureza, eu iria utilizar a palavra do Senhor. É a segunda vez que isso acontece comigo. A primeira vez também eu parei o carro, isso foi no ano 2000 e pouco, 2001 talvez, e o ladrão, quando ele disse que estava armado, eu botei a mão no ombro dele, comecei a pregar para ele, ele ficou atônito e foi embora também. O que nós precisamos, nós que dizemos que somos servos de Deus, é crer que o nosso Deus é um Deus vivo, não é um boneco, não é uma estátua, Ele é um Deus vivo. E como diz no Salmo 34, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Então nós temos que tomar posse desta palavra, que esse testemunho sirva para você crer que nós temos um Deus vivo, e que quem está em nós é maior do que o que está no mundo. E não interessa quem vai aparecer à nossa frente, se é armado com a bazuca, com um canhão, seja lá o que for. Invocaremos o nome do Senhor, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Que você divulgue esse testemunho, para que você veja que precisamos viver pela fé. Os dias são maus. A violência está nesse país, nos 4 cantos deste país.
mas nós, como igreja do Senhor, nós temos autoridade sobre as trevas. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Então não tenha medo. Na hora da angústia, se firme no Senhor e use a palavra, porque a palavra é poder. O nome de Jesus é poderoso. No nome de Jesus há poder. No sangue de Jesus há poder. Então use essas armas, irmãos. Nós não precisamos de armas humanas, porque a nossa arma vem do céu. Nós temos um anjo que está conosco. A palavra nos garante isso. E a palavra tem que ser vociferada, tem que ser falada. Então eu louvo a Deus por este livramento. E interessante aqui, para você morrer é questão de segundos. Foi 1 minuto e 17 segundos. Eu poderia ter levado um tiro no peito, que ele estava em cima de mim, ou na cabeça, e já estaria na glória com o Senhor. Por isso que eu sempre digo, a lógica é que morramos primeiro do que o arrebatamento. E será que estamos preparados para isso? Então que você se firme com esse testemunho, veja que o nosso Deus é grandioso e que nós não devemos temer as trevas que estão aí fora. Porque se estamos com o Senhor, nós vamos ver grandes coisas. Em Deus faremos proezas. Então hoje eu me alegro, estou levando esse testemunho, já contei na minha igreja e em rádio, onde eu estou indo e agora pela internet, com atraso, porque muitas coisas estavam acontecendo aqui, a casa em reforma e o tempo muito corrido. Mas hoje deu certo gravar este áudio aqui para você ver que nós temos um Deus que ouve o nosso clamor, que o nosso Deus é poderoso e que não devemos temer nada, só devemos temer ao Senhor. Por isso, andemos em retidão com o Senhor, sejamos fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor, porque brevemente, é só você olhar a situação que está aí no Oriente Médio, é só você ver a crise que está em todo o planeta. Brevemente nós vamos sair deste planeta. O arrebatamento da igreja. A verdadeira igreja que irá ao encontro do Senhor nos ares. Breve, irmãos. Está muito próximo. Eu sinto isso no ar. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique em espírito de oração. Não se desligue do Senhor um dia sequer, 1 hora sequer. Esteja ligado, 24 horas. Porque as virgens prudentes, estas sim, ouvirão o chamado, e as nécias lamentarão amargamente, porque perderam a grande oportunidade. Que Deus te abençoe poderosamente e seja um praticante da palavra, e não só ouvinte. Deus te abençoe e fique ligado no programa Jesus está voltando.